Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai agora para a nossa segunda aula de ótica, tá? Onde nós vamos estudar alguns fenômenos ópticos, tá bom? Que são fenômenos, né, acontecimentos que ocorrem com a luz e interferem na sua trajetória. Essa interferência na trajetória acaba interferindo no que ocorre com a imagem formada, tá? Com a imagem observada. Então, nós vamos ver esses fenômenos aqui que são os principais. A reflexão regular, também chamada de reflexão especular, não é espetacular, tá? É especular mesmo, aí a gente vai ver o motivo. Reflexão difusa, também chamada difusão, a refração e a absorção, tá bom? Então, o primeiro aqui é a reflexão regular, né, ou especular, que vem de espelho, tá? O que acontece nessa reflexão aqui? Um feixe luminoso do tipo cilíndrico, né, os raios todos paralelos, vão incidir numa superfície que tem que ser plana, lisa, espelhada e vão ser refletidos de maneira paralela, tá? Então, o que acontece? Vários raios de luz incidem e são refletidos do mesmo jeito que chegaram. Ocorrem espelhos, né? E a gente consegue observar uma imagem nítida, tá? Uma imagem nítida. Já a reflexão difusa, que a gente também costuma chamar de difusão, ocorre quando um feixe de luz incide numa superfície rugosa, né? E devido a essas irregularidades, vai ser refletida de maneira irregular, tá? Ocorre nos tecidos, no corpo humano e por aí vai. Graças a esse tipo de reflexão que a gente consegue enxergar as pessoas. Ó, eu só consigo enxergar as outras pessoas porque a luz que vem de uma fonte primária incide no rosto da pessoa de maneira... Deixa eu fazer o desenho mais bonitinho aqui, ó. Um feixe de luz cilíndrico incide no rosto de uma pessoa de maneira paralela e é refletida de maneira difusa para várias direções. Ou seja, outras pessoas aqui conseguem enxergar a minha pessoa. Ah, mas professor, o que aconteceria se ocorresse reflexão regular ou reflexão especular lá no meu rosto? O seu rosto seria um espelho, tá? A luz iria incidir, iria refletir do mesmo jeito que chegou, e o seu rosto seria um espelho, né? Não iria ter uma visão, por assim dizer, do seu rosto, né? Você enxergaria o reflexo de outras pessoas no seu rosto, tá bom? Já a refração, essa aqui é aquela utilizada, né? O fenômeno óptico utilizado nas lentes de óculos, lentes de aumento e por aí vai, tá? O que acontece? Quando a luz passa de um meio de propagação para outro, tá? Quando ela passa de um lugar para outro, a sua velocidade muda. E quando muda a velocidade, ela sofre um desvio, né? Imagina um carro, por exemplo, vindo aqui numa rua de asfalto e em algum momento essa rua deixa de ser de asfalto e passa a ser uma estrada de terra. Quando o carro, né, fazendo a comparação aqui, passa do asfalto para a terra, né, essa diferença do material por onde o carro está indo faz ele ter uma mudança de velocidade, né? A velocidade muda. Consequentemente, a sua trajetória muda, né? O carro acaba sofrendo um desvio, né? Tem um pequeno solavanco. Um exemplo disso é a luz indo do ar para a água ou da água para o ar, tá? Olha o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho aqui um laser incidindo luz que vai do ar para a água. E o que está acontecendo? Era para esse feixe de laser seguir em linha reta, mas ele teve um desvio, ó. Ele chegou aqui, era para ter seguido assim, em linha reta. Mas reparem que ele sofreu um desvio. Ele veio mais para baixo, tá?
Esse desvio, quando passa de um meio material para outro, recebe o nome então de refração. E aqui a gente tem alguns exemplos de onde pode ser observada a refração, tá? Por exemplo, o menininho aqui, ele está enxergando a imagem do peixe aqui, ó, mas na realidade o peixe está mais abaixo. O que está acontecendo? O raio de luz que veio do peixe era para estar seguindo em linha reta, mas quando mudou da água para o ar, sofreu um desvio na sua trajetória, tá? Teve aqui então um desvio na trajetória e aí veio parar no olho da pessoa. A pessoa instintivamente, né, vai imaginar que o objeto que ela está enxergando está aqui, ó, seguindo o raio de luz que chega ao olho dele. Então aqui está a imagem, mas na realidade o objeto está aqui, ó, o peixe de verdade. Os povos indígenas, quando vão caçar com lança, com arco e flecha, e veem um peixe na água, o que eles fazem? Ao invés de mirar na imagem que eles veem, miram um pouquinho para baixo para poder acertar o peixe, tá? Outro exemplo é aqui, ó, a imagem do lápis que parece quebrado, né? Olha só, a parte aqui que está na água e a parte do lápis que está no ar. Na realidade, o lápis está aqui, ó, nessa parte onde eu estou pintando de vermelho. Mas o que aconteceu? A luz que foi refletida pelo lápis, quando passou da água para o ar, era para seguir em linha reta, mas sofreu um desvio. Então, por isso que você tem essa impressão. E aqui é a mesma coisa. O corpo da pessoa não está aqui, está aqui, ó. O corpo do tiozinho, do senhor na piscina, está aqui, ó. Esse aqui que é para ser o corpo dele. Aqui que está o braço, ó. Esticar o braço dele aqui. Olha que belezinha o desenho. Ah, mas por que então que a gente tem a impressão que o corpo dele está do outro lado? Justamente por causa da refração. Quando a luz passa de um meio para outro, sofre um desvio. Então, a gente tem a impressão que está aqui. Isso aqui a gente chama de posição aparente. Mas, na realidade, a posição real é essa aqui, ó, onde eu continuei aqui o corpo do cidadão, tá bom? E um outro fenômeno muito importante é o da absorção, tá? A luz incide numa superfície e é absorvida. E quando a energia luminosa é absorvida, ela é transformada em energia térmica, tá? Então, olha só, os raios de luz incidem numa superfície, são absorvidos. Essa energia é absorvida e se transforma em energia térmica. Então, o objeto acaba aquecendo, tá? Isso aqui é bastante a explicação, né, da cor dos corpos. Por que eu enxergo esse traço que eu estou fazendo aqui com a caneta, por exemplo, amarelo? Né? O que acontece? A luz do sol e de uma lâmpada e por aí vai é chamada de luz branca, tá? Então, essa luz branca do sol, das lâmpadas, é uma mistura daquelas 7 cores do espectro luminoso, né? As 7 cores do arco-íris. Como que eu sei disso, né? Como que a gente sabe disso? Quem fez os primeiros experimentos sobre isso foi o Isaac Newton. Ele pegou um objeto chamado prisma, tá? Que é um pedacinho de vidro, fez incidir um feixe de luz branca nele, e essa luz, quando terminou de atravessar o prisma, foi dividido em várias cores, tá? Essas cores são chamadas de luzes monocromáticas, né, de uma única cor. É o que ocorre também no arco-íris. No caso do arco-íris, a gente tem gotas de água na atmosfera. A luz do sol que chega até nessas gotinhas de água é a luz branca.
Mas o prisma faz o mesmo efeito, perdão, as gotinhas de água fazem o mesmo efeito do prisma. Fazem a dispersão, tá? Quebram a luz branca em todas as cores. Então, por isso que a gente vê a luz branca sendo dividida nas várias cores do espectro luminoso. A gente costuma falar 7 cores, né? E tem algumas teorias que falam que esse 7 está relacionado com algumas coisas cabalísticas, né? 7 dias na semana, 7 cores do arco-íris, 7 pecados capitais, né? Tem um certo misticismo ali. Mas na realidade não são 7, né? É um espectro contínuo, né? A gente tem um gradiente, um degradê de cores de uma cor para outra. A gente costuma falar em 7, né? Vermelho, pegando aqui de cima para baixo. Laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Mas entre o azul e o anil, por exemplo, tem outras nuances de azul. Do verde para o azul, do amarelo para o verde, temos várias nuances aqui, tá? E um truquezinho, né, é pensar numa pessoa com um nome estranho, né? O Vlava-Ave, né? Lembra até Vlava-Ave, né? Pensa que é uma pessoa que veio lá da Rússia, né? O Vlava-Ave. Por quê? As primeiras letras do nome do Vlava-Ave são as cores e bem na ordem que elas aparecem aqui. Então eu tenho o V de vermelho, o L de laranja, o primeiro A é de amarelo, V de verde, A de azul, A de anil, que é um azul escuro, e o V de violeta, tá certo? E as cores de um corpo, né? Voltando aqui na nossa pergunta inicial. Por que que eu vejo um objeto verde? Por que que eu vejo um objeto vermelho, né? O que que acontece? A luz que incide no corpo pode ocorrer duas coisas com ela. Então, tem um objeto aqui, tá? Tem um objeto aqui. Eu tenho a luz incidente, tá? E essa luz incidente, o que que acontece? Uma parte dela é absorvida e vira calor, e outra parte é difundida, né? Sofre reflexão difusa. E é essa cor, é essa luz difundida que chega aos nossos olhos, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Imagina que eu tenho um objeto amarelo. Tá aqui um objeto amarelo, tá? Por que que eu enxergo esse objeto da cor amarela? Bom, ele recebe lá do Sol luz branca, tá? Então, ele está recebendo aqui luz branca. Lembra que a luz branca é formada por todas as cores, certo? Esse objeto, ele absorve a maior parte das cores, tá? Absorve a maior parte das cores, das luzes, e transforma isso aqui em luz, em calor, e reflete o amarelo, tá? Então, a luz que chega até o nosso olho é a luz que esse objeto reflete. Deixa eu pegar a cor certinha dele aqui. Então, essa aqui é a luz refletida, tá? Então, é a única cor que ele reflete, é o amarelo. As outras cores ele absorve e transforma em calor, tá? Então, a cor de um objeto é a cor que ele reflete difusamente. Outro exemplo, um objeto é azul, né? Então, está aqui um objeto azul. Por quê? Ele absorve todas as cores. Então, ele recebe luz branca, tá aqui. Dessa luz branca, tem uma grande absorção. E qual é a única que ele não absorve? Qual é a única que ele reflete? O azul. Então, o azul é o único refletido, que é o que chega até o nosso olho, tá? Mesma coisa para um objeto verde, laranja, qualquer outra cor.
tá? E aí, pessoal, a cor dos corpos, né, está relacionado também com a questão do seguinte, que a gente já viu lá na física térmica. Um objeto branco não absorve nenhuma luz, quer dizer que ele reflete todas. Então, as roupas mais claras no verão são mais frescas, porque tem uma menor absorção de energia térmica, né? Então, uma roupa clara é mais fresca. Já um objeto negro, ele absorve todas as cores. E a gente sabe que a energia absorvida é transformada em energia térmica. Então, consequentemente, uma roupa escura acaba sendo uma roupa mais quente, uma roupa mais abafada, tá? E aí, alguns exemplos clássicos aqui, que volta e meia aparecem em exercício, tá? Então, primeiramente, aqui a gente trabalha com os casos ideais, tá? Para ninguém vir confundir as coisas. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de luz monocromática, tá? O que é uma luz monocromática? Se eu quebrar a palavra, né? A palavra mono significa um e cromática significa cor. Então, uma luz monocromática é aquela que tem apenas uma cor, ou seja, não é a luz branca. Lembra que o branco, né, quando a gente fala de luz branca, tá? Bem importante deixar isso aqui claro, ela é uma mistura das luzes de todas as cores, tá? Que a gente está falando de luz. E aí, nesses exercícios, a pigmentação, ou seja, a tinta que foi utilizada para pintar aquele objeto, é uma pigmentação também pura. Ou seja, se eu tiver o azul, por exemplo, o verde, por exemplo, não foi utilizada nenhuma mistura de tinta para chegar no azul, para chegar no verde, nem nada, tá? Então, a gente tem que considerar isso daqui nesses tipos de exercícios de vestibulares, tá bom? Então, primeira coisa, um objeto amarelo. Então, tem um objeto amarelo aqui, tá? Quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será visto de que cor? Então, olha só. Imagina que eu tenho aqui um objeto amarelo. O que esse objeto amarelo faz? Ele reflete apenas o amarelo, tá? É isso que eu tenho que ter em mente. E as outras cores, o que ele faz? Ele absorve, tá? Então, o objeto amarelo, ele consegue refletir, nossa, se eu escrevi errado, apenas o amarelo. Todas as outras cores ele absorve, tá? Então, é importante isso. Então, grifar aqui, ó, um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, tá? Então, tá numa sala, a única luz que chega nele é o azul, tá? Não tem nenhuma outra cor de luz que chega nele. Então, o que vai acontecer? Esse objeto, ele não consegue refletir o azul. Ó, ele reflete apenas o amarelo. O azul, então, é absorvido. Então, esse objeto vai absorver o azul, tá? Então, nada é refletido. Então, esse objeto aqui, nas condições ideais que a gente falou agora há pouco, né? A gente tem que ter isso aqui em mente. Como é questão de vestibular, a gente tem que trabalhar com as condições ideais, tá? Então, esse objeto aqui não vai refletir nada. Não vai refletir nada, vai absorver o azul. E voltando um pouquinho aqui, né? O que acontece?
Quando todas as cores são absorvidas, o objeto parece para a gente negro, tá? Ele parece preto. Então, esse objeto aqui vai ser visto da cor preta. É estranho pensar assim, né? Mas numa situação ideal é o que acontece. Nenhuma luz é absorvida, nenhuma luz é refletida, tudo é absorvido. Quem absorve tudo vai ficar dessa cor, tá bom? Já o exemplo 2 está assim. Antes do jogo final de um importante campeonato de futebol, houve uma apresentação artística com dança. No centro do campo estava uma grande bandeira nas cores branca, vermelha e amarela. Tá? Então eu vou fazer um esqueminha aqui da bandeira. Ó. Opa, não é essa ferramenta que eu quero essa aqui. Então vamos fazer a bandeira aqui. Está aqui a bandeira. Né? Aqui é a parte branca. Aqui é a parte vermelha. Deixa eu pintar aqui de vermelho. Então, essa aqui é a parte vermelha. E a outra parte é a parte amarela. Então, tá aqui a parte amarela. Tá aqui bonitinho. Né? Nesses exercícios é bom fazer um esquemazinho, um esboçozinho do que está acontecendo para a gente poder se orientar. Tá bom? Sabendo que o jogo aconteceu à noite, tá? Então, o jogo aconteceu à noite. Qual seria a cor da bandeira vista por um observador na arquibancada, caso todo o estádio fosse iluminado com uma luz monocromática vermelha? Tá? Então, num certo momento, a bandeira toda foi iluminada com luz vermelha. Então, o que aconteceu aqui? Chegou luz vermelha lá na parte branca, chegou luz vermelha lá na parte vermelha e chegou luz vermelha na parte amarela, tá certo? Então, vamos ver o que aconteceu com cada parte separadamente, tá? Então, essa parte amarela aqui, ela não reflete o vermelho, lembra? O amarelo, ele apenas reflete o amarelo. O que ele faz com a luz vermelha? Ele absorve. Tá? Então, aqui ocorreu absorção. E como ocorreu a absorção, nada foi refletido, né? Então, nada refletido. Consequentemente, essa parte amarela pareceu preta. Agora com a parte vermelha, tá? Já a parte vermelha. A parte é vermelha porque ele reflete a luz vermelha, tá? Então, ele reflete a luz vermelha. E olha só, ele recebeu luz vermelha. Então, quer dizer que essa luz vermelha é refletida. Então, nós temos aqui reflexão da luz vermelha. Ó, essa luz vermelha é refletido, tá? Então, aqui ocorre reflexão. Então, a parte vermelha, então a gente viu que a parte amarela parece preta, a parte vermelha continua vermelha, tá? Ah, mas é a parte branca, né? Deixa eu trocar aqui, aproveitar esse esqueminha que eu fiz. Opa, aqui apaga isso aqui. E a parte branca? O que será que ela faz? Vamos voltar um pouquinho naquele esqueminha? Um objeto branco, pessoal, a gente viu que ele não absorve nenhuma luz. Ele reflete todas as cores. Então, tudo que chega no objeto branco é refletido. Se chegar apenas luz vermelha nesse objeto branco, a única luz que ele vai refletir é o vermelho. Não teve nenhuma outra cor, não é? Então,
esse objeto, essa parte branca da bandeira, reflete todas as cores, não absorve nada. Então, a luz vermelha que ela recebeu vai ser refletida, tá? Então, olha só, esse objeto branco, essa parte branca, refletiu a luz que ela recebeu. Então, ocorre reflexão aqui também. Como a única cor que ela recebeu, foi a cor vermelha, a única cor que ele tinha para refletir era a vermelha. Então, olha o que vai acontecer com a nossa bandeira aqui, né? O que vai acontecer com a nossa bandeira? Essas duas partes que sofreram reflexão vão parecer para a gente vermelhas, né? E essa parte que sofreu absorção vai aparecer para a gente na cor preta. Então, essa bandeira vai aparecer para a gente vermelha e preta, né? Para a gente não, para o torcedor. Então, resposta certa, alternativa I. Tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos a todos, gente. Até mais.